Bom dia, meus irmãos, graça e paz, mais uma vez. Queria pedir para você já ir abrindo a sua Bíblia no livro de Marcos. Já estamos chegando na reta final desse evangelho. Nós estamos no capítulo 14 do livro de Marcos. E o texto da nossa meditação de hoje vai ser do versículo 53 até o versículo 72. Mas nós vamos ler em duas partes distintas, tá bom? Fica com a Bíblia aberta aí, que nós já vamos ler. Semana passada, com o pastor Flávio, nós vimos Jesus no Jardim das Aflições. Nós vimos o servo real no Vale da Sombra da Morte. Jesus havia ceado com seus discípulos, instituído a ceia, vocês lembram? Depois disso, Jesus chama Pedro, Tiago e João para irem com ele até o Getsêmani, o jardim, onde Jesus rasga o seu coração diante de Deus ali, pedindo para que o Pai pudesse passar dele esse cálice, onde Jesus mostra o quão angustiado ele estava para essa hora que estava chegando. E hoje nós vamos ver Jesus caminhando um pouco mais para perto da cruz. Nós veremos Jesus, nesse texto de hoje, sendo abandonado. O título do nosso sermão é O Servo Real no Banco dos Réus, porque agora o servo real, Jesus, vai ser julgado, e vai ser condenado, vai ser julgado réu de morte. E nesse julgamento aqui, Marcos vai relatar que ele é abandonado. Do versículo 53 ao 65, nós veremos a primeira parte, Jesus sendo abandonado pelos líderes do seu povo, do povo que ele amava, do povo que ele veio para servir. E na segunda parte, do versículo 66 até o final, nós veremos Jesus sendo abandonado pelo seu discípulo mais chegado. Tá bom? Então, nessa primeira parte, nós veremos Jesus sendo abandonado pelos líderes do seu povo. Olha comigo o versículo 53, vamos fazer a leitura. E levaram Jesus, então depois de prender de Judas trair a Jesus, os guardas pegaram e levaram ele ao sumo sacerdote. E então se reuniram todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os servos, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, mas não achavam nada, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testemunhavam falsamente, dizendo: nós o ouvimos declarar: eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Mas nem mesmo assim o testemunho deles era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu. E o sumo sacerdote tornou a interrogá-lo: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? E Jesus respondeu: eu sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens dos céus. O sumo sacerdote, então, rasgando as suas vestes, disse: por que ainda precisamos de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Qual é o parecer de vocês? E todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a bater nele e a dizer-lhe: profetize. E os guardas davam-lhe bofetadas. Até aqui, nessa nossa primeira leitura. Então Marcos ele vai relatar Jesus, por meio do julgamento do sinédrio, sendo abandonado pelos líderes do seu povo, que deveriam ser os primeiros a se submeter a ele. Eles que eram os estudantes da Bíblia, eles que sabiam de A a Z sobre o Messias profetizado no Antigo Testamento.
Eles que representavam o povo diante de Deus e representavam Deus diante do povo. Eles deveriam ser os primeiros a reconhecerem a Jesus, mas aqui são eles que o julgam e o abandonam. E depois então de prenderem a Jesus, de Judas beijá-lo, entregá-lo nas mãos dos soldados, o levam até o palácio, a casa do sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele era o líder espiritual da nação. E como naquele tempo não havia separação entre religião e Estado, o sumo sacerdote era tido em alta conta pelo povo. Era tido assim quase como um rei, porque eles não gostavam muito do rei que eles tinham. Gostavam mais do sumo sacerdote. E junto com ele estava, o texto diz, Marco, que estava toda a maior parte da liderança religiosa de Israel. Os principais escribas, anciãos e todo o sinédrio. O sinédrio era como se fosse o STF daquele tempo. O sinédrio era a Suprema Corte de Israel, só julgava os casos mais emblemáticos, os casos mais difíceis, e aqui estão eles julgando o caso de Jesus. Mas Marcos diz que eles já se reuniram com uma sentença premeditada, eles já se reuniram querendo condenar Jesus à morte. Marcos já havia relatado isso, lembra da ocasião em que Jesus expulsa do templo os que estavam vendendo coisas ali? Diz o texto em Marcos que ali eles começaram então a deixar as claras que eles queriam matar a Jesus, eles queriam tirar a vida de Jesus. Então eles já vão para esse julgamento com a sentença definida, eles só querem encontrar ali uma desculpa, eles só querem encontrar algum argumento plausível, porque nesse tempo em que o Império Romano dominava Israel, eles não podiam aplicar a pena de morte. Somente o imperador, somente o Império Romano poderia. Então eles precisavam ali de algum argumento para levar a Jesus diante de Pilatos, que é o próximo texto da próxima semana, para que pudessem condená-lo à morte. E o Antigo Testamento dizia que deveria ter no mínimo 2 ou 3 testemunhas que concordassem entre si para condenar alguém à morte. Então eles estão procurando testemunhas e várias professam e testemunham contra Jesus, mas diz o texto que eles não conseguiram obter êxito, porque elas eram mentirosas, elas não concordavam entre si. E diz o texto então que parece que o sumo sacerdote ficou abismado, porque Jesus estava sendo acusado de várias coisas falsas. Então o sumo sacerdote pergunta para Jesus: você não responde ao que essas pessoas estão falando contra você? Se alguém me acusa falsamente, eu vou morrer me defendendo. Então o sumo sacerdote parece que está abismado aqui. Mas como nós acabamos de cantar, Isaías 53 havia profetizado que ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Jesus não responde ao sumo sacerdote aqui. Jesus permaneceu em silêncio. Mas o sumo sacerdote não se dá por satisfeito. Ele precisa encontrar alguma coisa. Ele precisa encontrar algo para condenar a Jesus. E então agora ele pergunta diretamente. Você é o Cristo? Você é o Messias? Você é o Filho do Deus bendito? E então Jesus responde o inimaginável aqui. Durante o livro de Marcos nós vimos, Jesus quando curava uma pessoa falava: olha, não conte ao público. Jesus quando era questionado publicamente, ele tentava guardar um pouco sobre essa questão dele ser o Messias, é o segredo do reino, o mistério do reino, nós vimos isso, porque as pessoas tinham uma concepção equivocada sobre o Messias, mas agora Jesus vai falar às claras, diante da Suprema Corte de Israel, diante daqueles que o estavam acusando, ele vai responder algo impensável até agora. E olha o que Jesus responde no versículo 62. Jesus respondeu: eu sou, e vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens dos céus. Ao ouvir isso, o sumo sacerdote então rasga suas vestes, que era um sinal de tristeza, com certeza hipócrita, porque ele estava triste que alguém blasfemou contra Jesus, contra Deus.
Porque, segundo ele, Jesus aqui estava cometendo uma blasfêmia, assumindo prerrogativas que eram somente divinas. E de fato Jesus estava. Ele estava juntando dois textos do Antigo Testamento, o texto de Daniel sobre o Filho do Homem e o texto de Salmo 110 sobre assentar à direita de Deus. E o ponto de Jesus aqui, Jesus parece estar falando, ele está olhando para a sua segunda vinda. E ele está dizendo assim: olha, hoje é vocês que estão me julgando, mas naquele último dia vocês verão o Filho do Homem vindo com as nuvens dos céus, e eu é que julgarei vocês. Vocês vão passar pelo meu tribunal. Vocês vão passar pelo meu tribunal. Eu estou sendo julgado agora injustamente, mas um dia eu virei como juiz de toda a terra e julgarei o mundo com justiça. É isso que Jesus está falando aqui. E como o sumo sacerdote, então, percebeu e entendeu que Jesus estava assumindo prerrogativas divinas, de ser o juiz de todos, sentado à destra de Deus, ele julga que Jesus é digno de morte. Realmente, o Antigo Testamento prescrevia para a blasfêmia a pena de morte. Mas a ironia é que Jesus não estava cometendo blasfêmia aqui, porque ele de fato era quem ele dizia ser. E agora começa o show de horrores. No versículo 65, diz que alguns começaram a cuspir em Jesus. Era um sinal de desprezo. Na nossa cultura ainda é um sinal de desprezo. Nós temos casos emblemáticos, por exemplo, no futebol. Quando alguém gospe em outro, é punido, porque é um sinal de desprezo. Ainda mais naquela cultura, onde a vergonha era mais pesada do que para nós. Começaram a cuspir em Jesus. Diz o texto também que começaram a cobrir-lhe o rosto, a bater nele e a dizer-lhe: profetize. Aqueles estavam tampando os olhos de Jesus e batiam nele. E os outros evangelistas vão falar que eles zombavam de Jesus, falando: profetiza, adivinha quem é que te bateu? Quem é que te deu um tapa agora? E diz também que os guardas davam-lhe bofetadas, batiam nele. Você já imaginou a cena? Jesus, o amor em pessoa, Jesus, que nunca havia pecado contra ninguém, até mesmo nas suas advertências, nas suas exortações, nas suas palavras duras, ele fazia por amor, porque ele precisava falar a verdade. Jesus, o juiz, o soberano, o Deus criador de toda a terra, aqui sendo cuspido, batido e zombado. Vemos o rei de toda a terra aqui sendo tratado como marginal, o criador de todos suportando afrontas de suas criaturas. É difícil sofrer afronta de outras pessoas, não é pais e mães, mas mais difícil é sofrer afronta do filho. Jesus, o criador de todos, sofrendo afronta das suas criaturas. O rei exaltado sofrendo humilhação, o justo sofrendo a injustiça, o príncipe da paz suportando tamanha violência, tamanha violência. Jesus foi abandonado pelos líderes do seu povo, e mais uma vez, a ironia aqui, meus irmãos, é que eles deveriam ser os primeiros a se ajoelhar diante de Jesus. Eles é que gastavam tempo estudando sobre o Messias, estudando o Antigo Testamento. Eles é que representavam o povo diante de Deus e Deus diante do povo. Eles é que faziam sacrifícios, eles é que ensinavam a Bíblia. Eles deveriam ser os primeiros. Mas não, eles o abandonaram, o julgaram e o negaram aqui. E por que isso é importante para a fé cristã? Por que Jesus teve que passar por isso? Eu, nos meus tempos de ceticismo, ficava me perguntando: não faz sentido, por que o Deus de toda a terra tem que passar por isso? Será que ele não poderia já ter descido com 33 anos, morrido e pronto? Por que ele teve que viver e passar por essa humilhação? Existem muitas respostas, mas eu gostaria de mostrar e focar em uma só, do porquê que isso é importante para a nossa vida cristã prática. Muitas pessoas, muitos ateus,
céticos, acusam o Deus que nós cremos de ser sádico, de ser um tirano. Eles dizem, se Deus é bom, por que Ele permite o sofrimento? Já ouviu essa? E se Deus é todo poderoso, Ele não poderia fazer assim, ó, e acabar com o sofrimento? Então por que Ele não faz? Vocês dizem que Ele é bom, que Ele é soberano, que Ele tem todo o poder, por que Ele não acaba com o sofrimento? E muitas vezes, em nossas lutas, nós, crentes, também questionamos a Deus nesse sentido. Nós achamos que Deus não se importa mais, que Deus nos abandonou, que Deus é mau. Afinal, Senhor, eu orei tanto, afinal, Senhor, isso me custou tanto, por que o Senhor não me respondeu? Olha tanto sofrimento na minha família, o Senhor não se importa. Quantas histórias ouvimos de pessoas que se afastaram do caminho do Senhor depois de um grande sofrimento. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos para esse texto, e todo o sofrimento que Jesus passou até a cruz, nós podemos ainda não saber o porquê que Deus permite, mas nós sabemos qual não é a resposta para essa pergunta. E a resposta não é que Deus não se importa. A resposta não é que Deus não se importa. Nosso Deus se importa tanto com o nosso sofrimento que Ele enviou o Seu Filho para sofrer por nós, para passar por tudo isso, para enfrentar a pobreza, o desespero, a solidão, a rejeição, a tortura, a prisão, a injustiça, a nossa culpa, as nossas enfermidades. Isso não é um Deus tirano. Esse não é um Deus que não se importa. Você, pai, você, mãe, daria o seu filho para sofrer, não por amigos, não por parentes, mas por inimigos? Daria? O nosso Deus deu o seu Filho amado, o seu Filho unigênito, para sofrer por inimigos. E é por isso que nós podemos saber que Jesus de fato é o Deus conosco. Ele é o Emanuel. Por isso que a vida cristã traz mais conforto. Não é porque sofremos menos. Pelo contrário, muitas vezes sofremos é mais. Mas é porque temos alguém que enxuga as nossas lágrimas. Você já imaginou as pessoas que não conhecem o Senhor? Para quem que elas correm quando o socorro humano não é mais possível? Nós temos alguém para quem correr. Nós temos alguém para nos sustentar, nós temos alguém para nos ajudar, nós temos alguém que caminha conosco pelo vale da sombra da morte. Esse é o nosso Senhor Jesus. Por isso, meu irmão, foi essencial que Ele vivesse uma vida assim, para que Ele pudesse sofrer, para que quando você dobrasse o joelho e falasse, Senhor, eu estou sendo injustiçado, Senhor, eu estou sofrendo com as consequências do meu pecado. Jesus nunca cometeu pecado, mas as consequências do nosso pecado caíram sobre Ele. Ele sabe, para que quando eu dobro o meu joelho, eu sei que o coração dele se move por mim. Eu sei, porque Ele passou, Ele experimentou, Ele sabe. Qual deve ser então a nossa resposta ao olhar para isso? Ao olhar para tudo isso que Jesus passou nesse texto, o que devemos fazer? Meu irmão, poderíamos falar disso, vários ensinamentos poderíamos tirar desse texto, mas eu queria focar em um aqui. Nós precisamos entender, meu irmão, e enxergar o sofrimento como um convite de Deus para nos achegarmos para mais perto dEle. Por meio do sofrimento, Deus nos chama para mais perto dEle. Pessoas podem testemunhar que foram quando sofreram mais, que elas dependeram mais de Deus. Foi quando faltou dinheiro, que elas viram a mão de Deus cuidando delas. Foi quando o corpo estava desfalecendo, que elas viram o Senhor renovando o seu coração. Semana passada o pastor Flávio falou de Spurgeon, que viveu anos em profunda depressão, e ele diz, eu não mudaria nada, porque o Senhor me ensinou profundas lições e eu aprendi muito no sofrimento. Não é que eu me alegro com o sofrimento, não é que eu sou um masoquista, não é que eu fico sorrindo enquanto estou sofrendo, não é isso, mas é que eu entendo que no sofrimento é que o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Já parou para pensar, por que Deus não nos livra dos sofrimentos? Ele poderia, converteu?
acabou a luta contra o pecado, acabou a enfermidade. Não é isso que muitas doutrinas errôneas pregam por aí? Vem para Jesus, vem, vai acabar o sofrimento, nunca mais vai faltar dinheiro. Isso é totalmente errado, heresia. Então por que o Senhor permite que passemos por isso? E pior, e mais, por que o Senhor nos permite ter sentimentos? Por que Ele permite que a gente se desespere? Por que Ele permite que a gente fique triste? Por que Ele permite que a gente passe por solidão? E a resposta é, porque Ele usa disso, meu irmão, para te convidar para mais perto dEle. C.S. Lewis disse certa vez, Deus sussurra para nós na prosperidade e na bonança, mas sendo maus ouvintes, nós deixamos de ouvir a voz de Deus. Então Ele gira o botão do amplificador por meio do sofrimento. Então escutamos o ribombar da sua voz. C.S. Lewis está falando, o sofrimento é o megafone de Deus, falando, ei, você precisa de mim. Ei, vem para mais perto. Ei, você não é suficiente. Por isso, meu irmão, use do sofrimento para se chegar para mais perto de Deus. Use então da culpa, da dor, da enfermidade, do luto, da solidão, da tristeza, não para se afastar do Senhor, como muitas vezes fazemos, mas para se chegar para mais perto dEle. Não deixe esses maus momentos, os sentimentos, os sofrimentos te levarem para longe do Senhor, porque é um convite dEle para mais perto. É um convite dEle para mais perto. Por isso, se você está passando por um sofrimento agora, eu não sei qual, e não importa qual seja, não importa. Pode ser por causa de doença, de luto, pode ser por causa do seu próprio pecado, eu não sei. Pode ser algo que só você e Deus sabem. Quando você chega, fecha a porta do seu quarto e chora, chora e chora. Eu não sei. Mas de uma coisa eu sei. Deus está te chamando para mais perto dEle. Você não precisa chorar sozinho. Você não precisa carregar esse fardo sozinho. Jesus te chama. Ele sofreu tudo. E até hoje, Ele caminha ao seu lado. Ele caminha ao nosso lado. E a você, meu irmão, que pela graça de Deus está em tempos de bonança. Pela graça de Deus, está caminhando por passos verdejantes. Quando o sofrimento bater na porta, lembre-se, é um convite de Deus para você chegar para mais perto. É um convite de Deus para você se aproximar dEle. Vimos então aqui Jesus sendo abandonado pelos líderes do seu povo. Eles que deveriam ser os primeiros a recebê-lo, foram os que o julgaram e o abandonaram. E agora nós veremos ainda mais a solidão de Jesus, ainda mais o abandono de Jesus, quando o seu discípulo mais próximo o nega. Vamos ler agora a segunda parte do texto, versículo 63, olha comigo. E estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das empregadas do sumo sacerdote, e vendo Pedro, que se aquecia, fixou os olhos nele e disse, você também estava com Jesus o Nazareno. Mas ele negou dizendo, não o conheço, nem compreendo o que você está falando. E saiu então para o pórtico, e o galo cantou. E a empregada, vendo-o, tornou a dizer ao que estavam ali, este é um deles. Mas Pedro negou outra vez. E pouco depois, os que estavam ali, disseram outra vez a Pedro, com certeza você é um deles, porque também é galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar, não conheço esse homem de quem vocês estão falando. E no mesmo instante, o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito, antes que o galo cante, 2 vezes, você me negará 3 vezes. E caindo em si, se desatou a chorar. Marcos, ele está usando o exemplo de Pedro. Marcos está usando a negação de Pedro para nos mostrar que Jesus estava completamente sozinho. Há uma progressão no abandono. Primeiro, Jesus é abandonado pelos líderes do seu povo. Beleza, Jesus não era amigo de infância dos líderes do seu povo. Nós sabemos bem disso, uma coisa é ser abandonado por alguém que não é tão próximo.
outra coisa é ser abandonado pelo cônjuge, outra coisa é ser abandonado por um filho, por um pai. Jesus aqui está experimentando isso, foi abandonado pelo seu próprio povo, pelos líderes do seu povo, agora pelo seu melhor amigo, pelo seu discípulo, provavelmente mais chegado. Quando a Bíblia relata o nome dos 12 apóstolos, nas 4 listas, Pedro é sempre o primeiro, indicando que ele era o líder, e provavelmente aquele que passava mais tempo com Jesus. E ao olharmos para esses versículos, a primeira coisa que nós vemos é que Pedro negou a Jesus, mas ele estava lá. Pedro estava lá, Pedro era macho. Pedro seguiu Jesus até lá. Não sabemos se ele tinha um plano mirabolante, tinha acabado de cortar a orelha do servo do sumo sacerdote, não sabemos se ele estava com uma outra espada embaixo e falou, eu vou acabar com todo mundo e livrar Jesus daqui. A gente não sabe. É possível, conhecendo Pedro. Não sabemos. Mas ele estava lá. Nós lemos no versículo 54 que ele seguia Jesus de longe. Isso aqui está acontecendo ao mesmo tempo do interrogatório. Pedro estava seguindo a Jesus. E então uma das empregadas do sumo sacerdote viu-se aquecendo no fogo, o acusa de ser do grupo de Jesus. E Pedro nega pela primeira vez. E ele é pego de surpresa. Talvez ele ficou tão atordoado que ele então diz o texto que ele sai para o pórtico, ele vai para outro lugar da casa. Mas ainda assim, não se viu livre. De novo, o reconheceram e o acusaram. Mas Pedro, pela segunda vez, negou a Jesus. Por fim, o versículo 70 narra que o acusaram pela terceira vez. E diz o texto que com certeza você é um deles, porque também é galileu. Mateus vai dizer que eles reconheceram que Pedro era um galileu por causa do sotaque. O povo da região da Galileia tinha um sotaque específico, tinha um sotaque que os entregava. É tipo o carioca. Você sabe que aquela pessoa é do Rio de Janeiro. Às vezes o sotaque nordestino pode ser de várias regiões, aqui do sul também, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, você fica na dúvida, mas o carioca você reconhece, não reconhece? Você sabe que é ele. Aqui eles reconheceram Pedro. Esse aí é galileu. Olha o jeito que ele fala. E Jesus tinha um grupo de galileus. Jesus era da Galileia. Então você é um dele. E o versículo 71, agora acompanhe comigo. Diz assim: ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem vocês estão falando. Claro que Marcos aqui, ele está fazendo um resumo do que Pedro falou. E lembre que é Pedro que está contando isso aqui para Marcos. Mas o texto diz que ele começou a praguejar e a jurar. O ponto aqui é que Pedro estava lançando maldições sobre si mesmo. É como se ele estivesse dizendo: olha, que eu morra se eu conheço esse homem. Isso é o sentido da palavra praguejar aqui. Ele começou a lançar maldições sobre ele mesmo. Olha, eu não conheço esse homem, se eu conhecer ele, que aconteça isso, que aconteça aquilo comigo. Pedro negou veementemente. Mas Deus é soberano. E Ele controla cada detalhe do universo para o bem do seu povo, inclusive um galo. Porque diz o texto que logo após isso, o galo cantou. No mesmo instante, o galo cantou. E Pedro então se lembrou que Jesus já havia profetizado isso. Pedro falou: não, Jesus, contigo eu vou até a morte. Jesus falou: Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. Mas há 2 detalhes específicos nessa negação, nessa terceira negação de Pedro, que são relatados por Lucas. O primeiro é que depois que ele se lembrou, Marcos diz que ele começou a chorar. Mas Lucas vai dizer que ele começou a chorar amargamente. Sabe o que é? Não é que Pedro fechou o olho e escorreu uma lágrima. Não é que Pedro abaixou e começou a ficar assim. Pedro chorou desesperado. Pedro se lembrou e provavelmente se jogou, começou a chorar violentamente, desesperado, arrependido, se sentindo culpado por aquilo que ele fez. Mas há um outro detalhe que Lucas diz. Lucas diz que após o galo cantar, logo após, Jesus olha para Pedro.
Jesus olha no olho de Pedro. Lucas diz assim, olha, então voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Pedro estava olhando para Jesus. O rosto de Cristo estava todo machucado, todo desfigurado, talvez marcado com as unhas daqueles que o batiam, com os anéis pomposos daqueles que o davam tapas. Seu rosto já estava desfigurado, maltratado. E ainda assim, Jesus olha para Pedro. Você já imaginou seu Senhor, aquele que você ama, olhando para você com aquele rosto todo desfigurado? E qual será que foi o olhar de Jesus aqui? Será que foi um olhar de reprovação? Será que foi um olhar do tipo, viu Pedro, eu te disse? Não foi. A palavra que Lucas usa é um olhar de compaixão, é um olhar de preocupação, é um olhar de amor. Jesus amava Pedro. Jesus sabia que Pedro trairia, mas ainda assim, naquele momento escuro, em que Jesus estava sendo espancado, humilhado, ele tem tempo para olhar para o seu discípulo, e não é para um discípulo super mega fiel e bom, é por aquele que o negou, por aquele que havia acabado de lançar pragas sobre ele, se ele conhecesse a Jesus. E o que nós podemos aprender com essa segunda parte? Nós podemos aprender, meu irmão, que Jesus, Ele conhece as nossas fraquezas, e ainda assim decidiu nos amar. Jesus sabia que Pedro trairia, Jesus sabia que Pedro o abandonaria, o negaria, mas Jesus ainda assim chamou ele, e depois que Jesus o restaura, dá para Pedro o grande privilégio e dádiva de inaugurar a pregação e as conversões de muitos ao Evangelho. No Pentecostes você vai lembrar. Jesus dá o privilégio de Pedro continuar pastoreando o seu povo, lembra? Apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Jesus sabia de tudo isso, e o que é verdade aqui para Pedro, é verdade para mim e para você, meu irmão. Sabe por quê? Porque Jesus já sabia de todos os nossos pecados, de todas as nossas fraquezas, mas Ele ainda sim decidiu nos amar. Se a graça de Jesus alcançou meu coração, Deus me ama, Ele sabe das minhas fraquezas. Na nossa luta contra o pecado, na caminhada cristã, muitas vezes desanimamos. Não parece que há muita mudança, parece que as fraquezas nos dominam. E então começamos a questionar a nossa salvação. Já passou por isso? Quando caímos em algum pecado, a gente fica desesperado. Começamos a achar que nunca fomos salvos, que Deus nos abandonou. Mas deixa eu te dizer, Deus não vai nos abandonar. Jesus não é como muitos, que começam uma aliança e depois acaba com ela. Jesus conhece das nossas fraquezas e ainda assim decidiu nos amar. Um grande pregador disse certa vez: minha vida inteira esteve exposta diante dos seus olhos. Minha vida inteira, lá na eternidade. Ele previu todas as minhas quedas, todos os meus pecados e todas as minhas reincidências. Ele previu tudo, tudo. Mas ainda assim, fixou o seu coração em mim. Ainda assim. Meu irmão, Ele já sabia que você cometeria aquele pecado terrível. Ele já sabia que eu cometeria aquele pecado terrível. Ele já sabia. Mas ainda assim, Ele decidiu me amar. Ainda assim. Então, qual deve ser a nossa resposta para isso? Sabendo que o Senhor me ama, apesar das minhas fraquezas. Como eu posso responder a isso? E a Bíblia é sempre clara, que a nossa resposta a isso não é do tipo, então eu vou fazer o que eu quero, mas é obediência. Precisamos dar ouvidos à voz do Senhor. Essa é a aplicação desse segundo ponto. Precisamos dar ouvidos à voz do Senhor Jesus. Pensa comigo, por que Pedro caiu aqui?
Pedro era privilegiado dentre os apóstolos. Foi ele quem viu a transfiguração de Cristo, que andou com Jesus sobre as águas, que viu e fez muitos milagres. Ele que era o líder, provavelmente o mais próximo, ele que era o corajoso. Por que Pedro negou Jesus bem aqui? Muitas respostas poderiam ser dadas, mas uma em especial é relatada no texto anterior, que o pastor Flávio pregou na semana passada. Jesus havia dito para ele, vocês lembram? Pedro, Tiago e João, vigiem e orem, porque a carne é fraca. E quando Jesus voltava, o que Pedro estava fazendo? Dormindo. De novo Jesus exortava. Voltava, Pedro estava fazendo? Dormindo. Pedro não deu ouvidos à voz de Jesus, não vigiou, não orou, como Jesus havia dito. Talvez se Pedro tivesse sido humilde e aceitado a palavra de Jesus, e orado e buscado o Senhor, ele estaria em alerta e não negaria Cristo nessa hora. Irmãos, vamos nos colocar no lugar dos ouvintes de Marcos agora. Lembra? Marcos escreveu o seu evangelho para cristãos romanos, que estavam enfrentando intensa perseguição. O que Marcos e Pedro, por trás dele, queria ensinar aos seus leitores? Dentre algumas coisas, uma delas é certeza. Marcos quer ensinar o seguinte, olha, ele está falando, se cuidem, porque se um apóstolo, o mais próximo, o líder deles, alguém que andou com Jesus, o negou, vocês também podem, no meio desse sofrimento. Se cuidem, vigiem, orem, façam ao contrário de mim. Pedro está narrando para Marcos aqui. É isso que Marcos quer ensinar para aqueles irmãos em Roma. Olha, vigiem. Vocês estão sofrendo intensa perseguição. E se Pedro negou a Jesus, vocês também podem. Não se achem irrepreensíveis. Vigiem. Meu irmão, nós precisamos receber esse alerta da palavra de Deus. Se você está caminhando sem levar em consideração as palavras de Jesus, andando na mornidão, desleixado na fé, não se importando mais com as coisas de Deus, cuidado. Se a aprovação ainda não veio na tua vida para te chacoalhar como veio na de Pedro, é por pura graça de Deus, é porque Ele está esperando mais um tempo, para que você comece a vigiar, para que você o busque. Acorda, meu irmão, se eu ando frio na fé, desleixado com as coisas de Deus, despreocupado com a vida da igreja, deixando de lado a oração, as escrituras, é um sinal de que eu não estou vigiando como Pedro. E o Senhor nos chama nessa manhã, acorde. Cristo em sua misericórdia, estende o seu olhar para cada um de nós aqui, para mim e para vocês, dizendo, acorde, levanta-se, vigia, porque a carne é fraca, por isso, meu irmão, ouça as palavras de Jesus, lembra das cartas do Apocalipse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, não é apenas ouvir no sentido da audição aqui, mas é colocar em prática, ouça as palavras de Jesus, Cristo nos chama a despertar nessa manhã. Vimos então, em todo esse texto, nosso Senhor sendo abandonado. Primeiro pelo seu próprio povo, representado pelos seus líderes, aqui não todos e cada um de Israel, mas principalmente os líderes, e sendo abandonado pelo seu discípulo mais chegado. E para encerrar, eu gostaria de contar uma história, preste atenção comigo. Conta-se que certa vez um grande pregador estava sendo frutífero em seu ministério. Ele pregava e multidões se convertiam. Ele era conhecido na igreja como um grande expositor, um grande pregador, um homem eloquente, que não tinha medo da perseguição. Só tinha um porém. Ele pregava viajando por várias regiões, e nessa região em que ele pregava, que ele viajava, o evangelho estava sendo perseguido, assim como ainda é hoje, em muitos lugares do mundo. Mas, então, foram atrás dele e o prenderam, e o condenaram à morte, o condenaram a morrer.
Mas antes de matá-lo, fizeram ele ver a sua esposa ser morta. Pegaram a sua esposa e o fizeram assistir à morte horrenda e cruel da sua esposa. Depois, como se já não bastasse tudo isso, ele é chamado para ser morto. E adivinha qual era o método para matá-lo? A crucificação. Resolveram matar ele como a Jesus. Mas ele disse assim: não, posso fazer um pedido? Eu não quero ser morto como meu Senhor. Eu não sou digno. Por favor, invertam a cruz. Eu não mereço morrer como meu Senhor Jesus. Sabe quem é esse homem? É Pedro. É Pedro. Pedro, alguns anos depois disso aqui, foi condenado à morte por crucificação. E ele pediu: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Invertam a cruz. Se morrer crucificado do jeito normal já era uma tortura, imagina de cabeça para baixo. Pedro não estava nem aí. Ele não se considerava digno nem de morrer do mesmo jeito que o seu Senhor. Esse é Pedro. Jesus restaurou a Pedro e ele então foi fiel até o fim. E eu gostaria de terminar com essa história para te dizer: a esperança, meu irmão, a esperança, ainda que eu e você venhamos a cair, ainda que possamos tropeçar, ainda que possamos negar o nosso Senhor como Pedro, há esperança. O amor do nosso Senhor não falha. Então venha até Ele, sinta o seu olhar de compaixão, a sua voz te chamando a despertar. E também a esperança para você que ainda não conhece o Senhor, que ainda não conhece desse amor, que ainda não teve esse olhar de compaixão penetrado em seu coração. Se entregue ao Senhor, não importa o que fizemos ou deixamos de fazer, o Senhor te chama nessa manhã. Talvez, meu irmão, o Senhor nos chama e Ele está te chamando para uma verdadeira conversão. Talvez para uma restauração. Talvez para que possamos sair desse caminho de apatia, de frieza, e possamos voltar a buscá-lo, e possamos voltar a buscar o amor que vem primeiro. Talvez para que você possa continuar crescendo mais e mais. Eu não sei, mas o Senhor está nos advertindo nessa manhã. Nós vamos ser como quem? Judas, que também traiu a Jesus, mas não se arrependeu? Ou Pedro, que negou a Jesus também, mas foi restaurado pelo Senhor e foi fiel até o fim? A história de Pedro é para nos mostrar que há esperança. Há esperança.